Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui em mais um dia de leitura da Palavra de Deus, o nosso Claboque, plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative ali as notificações clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui dos vídeos e do conteúdo aqui deste canal. Tá certo? Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Você é muito bem-vindo. Se você quiser fazer parte dessa série, o link, né, da playlist com todos os nossos episódios está aqui na descrição, assim como o link do grupo exclusivo do WhatsApp. Então faça parte dessa família que tem amor pela palavra de Deus, tá bom? E hoje nós vamos fazer a leitura dos seguintes trechos. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 1 a 4. Segundo livro das Crônicas, 26, 1 ao 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, apenas o verso 5. E segundo livro das Crônicas, 26, 16 ao 21. Então hoje provavelmente vai ser um dia uma leitura bem rápida, né? Para que nós possamos dar prosseguimento aí no nosso aprendizado. E nós vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Então eu te convido a fechar os olhos agora. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que tu possas sondar a nossa mente, o nosso coração. E retire, Senhor, tudo aquilo que não procede do teu Espírito Santo. Que alcancemos, Senhor, diante do Senhor o perdão. E que possamos ter os nossos olhos espirituais abertos pelo teu Espírito para contemplar a beleza da tua palavra, Senhor, e todos os ensinamentos que o Senhor tem a nos oferecer. Nós oramos pedindo que o Senhor nos direcione nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos aqui direto ao ponto. Tá? O primeiro trecho que vai ser lido. Antes, também siga a gente aqui nas redes sociais, Instituto Aletheia, @OFC. Ou melhor, Instituto Aletheia OFC. Tá bom? Então, vamos lá para o primeiro trecho. Segundo livro dos Reis. Vamos colocar aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 1 a 4. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeras Amazias, seu pai. Não somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Então, seguindo, segundo Crônicas 26, dos versos 1 a 15. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Burbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas,
que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maaséias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então, percebam a importância desse reinado, né? O reinado de Uzias. E nós também vamos colocar uma observação aqui. O reinado de 52 anos, irmão. 52 anos. Tá bom? E também fazendo aqui essa referência aqui quanto a esse poder que ele construiu, né? A essa habilidade que ele construiu. Então, isso é muito importante para nós. Muito importante. E ali ele fica no lugar de Amazias, né? que era o seu pai. Tá certo? Lembrando que ele faz uma observação também sobre Azarias. Então, seu nome também Azarias. Então, Azarias, Uzias, teoricamente, aqui são a mesma pessoa. Tá? Então, vamos agora ao segundo livro dos Reis, capítulo 15, apenas o verso 5, em que há ali uma observação primordial para nós, que é um divisor de águas, nesse reinado de 52 anos. E se você guardou o último verso ali, tá? De 2 Crônicas 26, ali no último verso, na verdade, verso 15, e até que Uzias se tornou forte. Né? Então Deus o prosperou de tal forma que ele se tornou forte. Então, segundo Reis 15, 5 diz assim: E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Então, olha só, e o Senhor feriu o rei. Vamos seguir para o último trecho de hoje, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, dos versos 16 a 21. Mas havendo-se já fortificado, lembra que ele está dando continuidade lá do outro texto? Porque Uzias se tornou forte. Aí, mas havendo-se já fortificado, olha o problema, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra tua da parte do nosso Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo na terra. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, eu queria muito fazer uma observação aqui e eu quero que você preste bastante atenção, tá? Preste bastante atenção, que é a questão da correção, da exortação. Então, claro, o primeiro ponto de Uzias é que ele se exaltou, não é isso? Ele preferiu se exaltar. Então, quando o homem recebe muito poder, a tendência dele é se exaltar. Por isso, Deus, né, o Senhor Jesus, ele sempre frisou e sempre colocou um ponto de inflexão ali com relação às riquezas. E hoje nós vivemos num mundo em que quem tem mais dinheiro tem mais poder. Pode interferir em determinados assuntos, determinadas questões, até mesmo dentro de igreja. Então, a pessoa que tem ali uma contribuição mais rechonchuda, né, mais elevada, então essa pessoa ela tem uma grande tendência a quê? A interferir em quaisquer tipos de assunto com relação à igreja. Porque muitas das vezes a liderança não vai confrontá-la, por exemplo, num pecado, num erro, com medo de perder aquele dizimista, né? Aquele ofertante. Às vezes entrega um carro para ele, já começa a quer um tempinho dar um carro para ele, vamos dar um carro para ele. Né? Afinal de contas, poxa, ele ajuda muito, ele oferta muito. Então, isso é muito perigoso. Então, é claro, o poder ele traz ao homem natural, tá certo? Aí é sua própria exaltação. Mas o servo de Deus, aquele que é nascido de novo, aquele que tem uma nova natureza, uma natureza espiritual, é óbvio, ele não vai deixar de se corromper por isso. E eu vejo que isso não é nenhum, claro, isso é um problema muito sério. Mas ao lermos esse último trecho, uma coisa me chama muita atenção. Por quê? Eu lendo o texto, eu vejo da seguinte forma. A Bíblia diz que Uzias ele entra, tá certo? Ele entra para queimar o incenso. Então ele está errado. Ele não era nem para ter entrado. Ok. Ele entra ali para queimar o incenso. E a palavra diz que os sacerdotes resistem a ele. Então, olha só a posição do sacerdote. Então, olha a contrapartida na questão do poder, do dinheiro que interfere. Então, independente de quem seja, você está transgredindo a lei do Senhor. Então, você precisa ser resistido. Eu preciso ser resistido. Eu preciso ser exortado. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso ser confrontado. Mas eu creio que a grande questão de Uzias não foi o fato dele ter entrado e tentado oferecer o incenso. Porque, observe comigo aqui o seguinte trecho, tá? Porque eles resistem e eles falam, olha só, Uzias, você não pode queimar incenso. Só os filhos de Arão, só os sacerdotes, eles são consagrados para isso. Sai agora do santuário, você não tem chamado para poder fazer isso aqui. Você não tem qualificação espiritual para estar aqui. Tá certo? Então você já transgrediu o mandamento do Senhor. Isso não vai ser para honra sua, da parte de Deus. Aí aqui é que eu vejo o grande problema. É o verso de número 19. Né? O verso 19 diz o seguinte: Então Uzias se indignou. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Então, eu acho que a grande questão de Uzias aqui foi ele se indignar, foi ele não aceitar a correção, foi ele não aceitar o confronto, foi ele não aceitar ouvir que ele estava em pecado, em não aceitar que ele estava errado diante de Deus, diante da sua palavra. Então, perceba, eu não estou aqui falando claro, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática, eu não estou falando das orientações da sua igreja específica. Eu não estou falando da doutrina específica que só a sua igreja tem, né? Ou do mandamento do presidente, do presbítero, do apóstolo, de quem quer que seja, a revelação de alguém que teve que era para fazer assim, você não fez. A revelação que é só sua, que é só do lugarzinho que você congrega, não é isso que eu estou falando. Não é dessa transgressão que eu estou falando. Tá certo? Não é dessa transgressão. Mesmo que muitos ainda falem em nome de Deus, porque Deus disse para fazer assim, porque Deus mostrou para fazer assim. Né? E às vezes nem a palavra se preocupa com isso. Né? Mas às vezes o homem ele quer colocar ali caminhos, né? Ele quer colocar no seu jeitinho, ele quer fazer da forma dele. E muitas das vezes ele usa revelação,
Deus falou, Deus mostrou, Deus me disse. Então eu repito, eu prefiro ficar com aquilo que está escrito, com aquilo que um vem e diz. Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então eu estou falando daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, Uzias estava se levantando contra a palavra de Deus. Não com uma revelação, não com uma orientação, uma ordem de algum líder, de algum ministro, de algum presbítero, não. Ele estava se levantando contra a palavra de Deus. Por sua vez, os sacerdotes, que amavam a palavra de Deus, que conheciam a palavra de Deus, foram lá e falaram: Uzias, cara, tá errado isso aí. Então ele se indigna, ele fica com raiva, ele se ira. E o que isso se aplica na nossa vida? Aquilo que eu já falei. Muitas das vezes, nós vemos um irmão, servo de Deus, dito servo de Deus, às vezes ele erra e ele não é confrontado. Ele não é corrigido. Eu não estou falando que a gente tem que sair para brigar com todo mundo, até porque a gente erra. Eu também erro demais. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ir até essas pessoas, movidos pelo Espírito Santo, para dizer para eles o seguinte: olha só, meu irmão, senta aqui, você está errado. Não era para você ter agido assim. E mostra para ele na palavra. Confronta-o com a palavra. Que isso é que é importante. Você está entendendo? Porque se eu falar que ele. Ah, porque você não cumpriu a ordem assim, assim, assim da sua igreja, ou da sua liderança, né? Ou a doutrina da sua igreja, você não tem como confrontar ele com a palavra, porque a doutrina não está na palavra, a doutrina está. Aquela orientação, aquela suposta revelação, aquele suposto mandamento, ele está só ali naquele meio, está só na sua congregação, ele está só ali no meiozinho que você está servindo a Deus. Então você não vai poder confrontar ele com a palavra, porque só existe isso ali onde você serve a Deus, onde você congrega. Então, por isso que nós estamos falando de pessoas que vêm de encontro à palavra de Deus. Porque aí, com a palavra de Deus, aí não tem como, aí não tem argumento. Então, nós precisamos corrigir. Quando ele fala, uma coisa muito interessante. Tá? E é uma coisa que nós falhamos muitas das vezes demais. Porque a gente acha que corrigir é só algo é, é, que só o líder que pode fazer, ou que só o ministro assim, assim, assado pode fazer. Não é isso? Mas a palavra de Deus diz, tá? Paulo ele escreve ali aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Também Hebreus 3, capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: exortai-vos uns aos outros. Então o que é exortar? Não é brigar com todo mundo, não. É você ver, o seu irmão está errando, o seu irmão está falhando, corrige ele. Chama ele para conversar, claro, com canto, com amor, com sabedoria, com palavra de Deus, na palavra. E mostre para ele, meu irmão, você falhou. Porque você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Você está zelando pela palavra. E também você está zelando pela vida dele. Porque foi isso que o sacerdote falou: olha só, isso não será isso honra tua da parte do Senhor. Isso não é honroso para você diante de Deus. Deus não vai se agradar de você se você continuar fazendo isso, meu irmão. Se você continuar mentindo, se você continuar enganando sua esposa, se você continuar enganando seu filho, se você continuar agindo dessa forma, se você não mostrar o fruto do Espírito, se você é vaidoso. Deus ele não vai aceitar a sua vida, a sua oração, a sua adoração se você é um mentiroso. Se você fica falando que a revelação A, que o mandamento B, que a orientação C, isso aí vem de Deus. Isso nem na palavra tá, a palavra nem fala disso, meu irmão. Então conversa com ele, exorta-o com amor, com carinho. Porque aí você vai estar zelando pela palavra, porque você está amando a vida dele e não quer que ele se perca. Agora, como ele vai responder isso, é problema dele. Aí é a questão de Uzias. Uzias ele podia falar, Senhor, pequei, tenha misericórdia de mim. E na hora que eu estou aqui com isso, com incensário, eu não posso oferecer incenso. Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, eu pequei, eu falhei. E agradecer ao sacerdote, porque o sacerdote não deixa ele consumar aquele ato. Senão, provavelmente ele ia ser fulminado ali mesmo. Ali mesmo ele ia ser fulminado. Então, se você chamou a atenção do seu irmão, exortou o seu irmão,
Olha só que interessante. Como que ele vai responder? Se ele se indignar, aí é ele com Deus. Aí é ele com Deus. E provavelmente, se ele agir dessa forma, ele vai entrar na lepra, ele vai entrar no pecado, vai entrar na mente dele, na testa. Pecado, ele vai alcançar a mente dele, vai fazer morada na mente dele. E aí a lepra era uma coisa que se espalhava. É assim que o pecado é. E aí pronto, ele vai se perder. A palavra de Deus diz que os dias ficam assim até a sua morte. Então os irmãos estão entendendo. Então ele teve a oportunidade de se arrepender. Deus ainda permitiu que o sacerdote chegasse para ele e falasse, cara, não faz isso. Ouve aqui o conselho do sacerdote. Ouve. Assim como aquela pessoa, aquele irmão, ou até eu mesmo. Eu preciso ouvir, eu preciso ponderar. Poxa, realmente, aquilo que eu fiz, poxa, falhei. Meus irmãos, Deus ama tanto aqueles que se arrependem, aqueles que sabem, entendem que são falhos, que são errantes, que são pecadores e que se prostram diante do Senhor. Então, às vezes, a gente deixa as exortações, porque só o pastor pode exortar, é só o presbítero, é só o apóstolo, é só não sei quem, é só quem tem cargo, é só quem tem função. É o que eu estou falando. Onde que isso está falado? Onde? Agora, olha só, o texto de 2 Tessalonicenses. O que o Senhor fala? Se irmãos me permite, eu sei que isso não é comum, mas eu queria abrir esse texto. Eu queria abrir. Peraí, vamos lá. 2 Tessalonicenses. Rapidinho, irmãos, mas esse assunto é muito importante. 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Nem tem 5, 2 Tessalonicenses. Nem tem 5. Então deve ser primeira, né? Então deve ser primeira. Deixa eu acertar aqui. 1 Tessalonicenses. Isso, 5. O de Hebreus eu deixo para depois. Olha só, olha só. Tá aparecendo aí? Acho que tá aparecendo. Tá. Pelo que, olha só o que Paulo está falando, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Pronto. Então é isso que eu estou falando, irmãos. Ou seja, nós precisamos nos ajudar, não com soberba. Não com soberba por se achar melhor do que o irmão, porque eu também erro demais, eu também falo demais, eu também preciso ser exortado, eu preciso ser corrigido. Eu preciso estar alinhado também ali à palavra. E muitas das vezes os meus irmãos veem uma coisa que eu não estou vendo. Então Uzias precisava apenas ouvir, se arrepender. Poxa, eu falei. Às vezes até por ignorância, não sabemos. Então, às vezes, é até ignorância, porque ele se achava que talvez ele não estivesse participando daquilo ali. Eu acho um pouco difícil, mas, mesmo assim, ele ouviu a orientação do sacerdote. Olha só, o que você está fazendo fere a palavra. Aqui, ó. Olha só como é que Deus faz. Pô, ele mostrou isso aqui, ó. Só o sacerdote pode queimar incenso. Olha só como é que Davi fez. Ele restitui o culto e, ó, só o sacerdote, só a linhagem de Arão que pode oferecer o. Está aqui na palavra. Então, se eu vier com revelações, Deus me disse, Deus falou só para nós, só para nossa igreja, para nossa denominação, então não tem palavra para responder, porque é só você que vive isso, é só a sua doutrina. Então tenha muito cuidado, meu irmão, tenha muito cuidado. E também não se deixe, a contrapartida também vale, não se deixe exortar por orientações que nem na Bíblia estão. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque tem que começar assim, porque tem que fazer assim. Tá, mas isso se não está na Bíblia, né? Se Deus está orientando a fazer, então por que você está dizendo que está certo e que está errado? Vamos lá, vamos ponderar aqui. Vamos conversar. É o que eu estou falando, não é se rebelar, mas também não é aceitar tudo. Apenas pondere a palavra. Então o que a palavra está dizendo? Poxa, a palavra está dizendo que eu não posso agir assim. Então não haja. Então, esse foi o erro de Uzi. Então, eu não entendo que seja porque ele tem entrado lá para oferecer. Eu acho que o motivo principal da lepra na vida dele foi porque ele se indignou contra os sacerdotes. Aí é que está o problema. É se indignar. E olha só,
sacerdotes, porque às vezes o líder lá da sua denominação, ou até o líder lá da onde você congrega, ele vai dizer assim, que o sacerdote é o pastor, que o sacerdote é o líder da igreja. Meus irmãos, quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é? Quem é que direciona todas as coisas na nossa vida hoje? É o Espírito Santo. Tá certo? Eu não estou dizendo também que você tem que, tem que ser rebelde agora e responder tudo, encarar tudo, confrontar tudo, que a minha liderança disser tudo, que o meu pastor disser. Não estou falando isso. Estou falando apenas que você pondere. Porque também há abuso da liderança. Há abuso. Muitas das vezes o nome de Deus é usado pela liderança para poder direcionar, para poder manipular a sua vida. Então é por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Porque isso é muito sério. Porque quem vai conduzir a sua vida é o Espírito Santo. É a palavra. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. E eu não estou dizendo para você, eu sou dono da minha vida e não quero saber mais de ninguém. Não. Eu só estou falando que nós precisamos ter por base a palavra. A palavra. Porque muitas pessoas usam o nome de Deus, usam o nome do Espírito Santo, porque Deus me revelou, porque Deus me disse, porque Deus mandou, para poder fazer o que quer, para poder mandar na sua vida, para poder manipular você, manipular o seu emprego, manipular o seu cargo, manipular a sua forma de agir dentro ali da congregação. Tá certo? Então eu vejo que o grande ponto de Uzias seja esse, ele se indignou contra a correção. Tá? E eu estou falando isso, por isso que eu não coloquei hierarquia. Ah, cuidado, você tem que ouvir a correção do seu pastor, porque muitas das vezes é o contrário, às vezes é o membro que precisa exortar o pastor. Às vezes é o contrário. Então prefira ficar. Às vezes, nós vamos ter problemas. Tá? Se vamos, se vamos ter problemas, mas eu prefiro ficar do lado da palavra. E todos aqueles que ficaram do lado da palavra, muitos sofreram, tá? Muitos sofreram perseguições, muitas das vezes foram chamados até de rebeldes. Não é isso? Temos vários exemplos aí. Toda a história do cristianismo, toda a história da igreja, nós vimos isso. Até mortos, queimados, presos. Mas eles preferiram estar do lado da palavra. Prefira estar do lado da palavra. Eu prefiro estar do lado da palavra. Tá bom? Bem? Então, essa era a reflexão que eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Tá certo? Então, a gente vai fechar por aqui a nossa leitura. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Mas, por favor, antes disso, se inscreva aqui no canal, toca ali no sininho, clica ali e ative as notificações para que você receba sempre os novos conteúdos. Tá bom? Entre também para o nosso grupo exclusivo ali do Plaboc no WhatsApp. Compartilhe, dê o like nesse vídeo, deixe o seu comentário também, que ele é muito importante. Tá bom? Compartilharmos aquilo que temos aprendido uns com os outros, para que nós possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua exortação, Senhor. Muito obrigado por termos o teu Espírito Santo que nos ajuda a abrir os nossos olhos. Muito obrigado pelos meus irmãos que têm me ajudado, me exortado, que têm me corrigido, para que eu possa sempre voltar no alvo para a tua palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, sua congregação, a sua saúde, o seu casamento, perdão, seu casamento, que em tudo, o nome do Senhor seja em nós glorificado. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo do Plaboc. Fica com Deus.